vai para o Face. Estamos entrando já no Face. Daqui um pouquinho nós já vamos aparecer aí, mas nós já estamos legal aí. Tá ótimo. Deixa eu ver aqui, que ele já tá entrando no Face, que daí eu vou compartilhar tudo aí, né? Tem que fazer Tá me escutando bem? Tô ouvindo bem. Agora nós já estamos no ar aí, só estou ajeitando aqui o Face, tá? Tudo bem com você aí, bicho? Tranquilo? Tudo ótimo, meu querido. Ó, Tudo bem. quero ver se já está aparecendo no Face aqui. Deixa eu colocar aqui alguma coisa que eu tenho para colocar aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Tá aqui. Vou ver se eu vou conseguir pôr o título editar publicação. Vamos ver se ele vai me deixar pôr o título. Vamos ver aqui. Bem, por enquanto o que temos é isto. Já estamos no ar aí, ok? Então, vamos ao que interessa, né? Pessoal, estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado do município de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje, terça-feira, dia 19 de maio de 2020. São 19 horas e 39 minutos. Então, nós temos aqui hoje também o nosso título do programa, né? Que nós vamos falar denúncias sobre falcatruas sobem a rampa do Palácio do Planalto, mas cloroquina é a vedete. E para falar sobre este assunto, né? Tão importante, é o professor Marcelino, né? Professor Marcelino, a conexão é direto com o professor Marcelino, lá de Curitiba. Cientista político, economista, né? E tudo bem com você aí, Marcelino? Tudo ótimo, meu querido. Tudo certinho. Opa, então tá bom. Boa noite para você, boa noite para as pessoas que vão passar a nos seguir aí, né? E eu sempre faço um comentário inicial aqui que é sobre a importância do isolamento social. Eu não vou cansar de falar sobre isso. Não vou cansar de falar sobre isso. Isolamento social, pessoal, é a única forma de evitarmos, né, o avanço do vírus, do coronavírus, que ele é letal. Já está atacando crianças, jovens, idosos, então nem se fala. Era o principal, mas hoje a faixa etária já está abaixando, né? Já está mais baixa. Então, as pessoas, todos nós temos que se cuidar. E esse lance de usar a máscara também, não é para usar a máscara aqui, eu fiz aqui esse dia, eu vou fazer novamente com um pano que eu tenho, que faz de conta que você está aqui com a máscara, né? Aí o cara usa a máscara aqui, ó. Usa aqui a máscara, usa na orelha, usa no pescoço, mas não usa no rosto, onde ela deve fazer. E eu não sou da área da saúde, eu estou dizendo, seguindo o que as recomendações dos infectologistas, da Organização Mundial da Saúde, dos epidemiologistas, né, que estão dizendo da área da medicina, pessoas, a ciência está falando isso, né? E eu vejo que aqui em Pinhais, por exemplo, nós já fomos para 52 casos de coronavírus, 35 recuperados, mas 52 casos de coronavírus, 2 óbitos, graças a Deus, mas infelizmente para as famílias que perderam uma dor muito grande, mas graças a Deus que esse número não foi maior ainda e esperamos que não seja, né? 21 casos suspeitos, 224 descartados, 173 síndrome gripal com isolamento domiciliar e 682 síndrome gripal recuperados. Em Curitiba, mais 24 ou 26 casos hoje. Por quê? As pessoas ouvem, é o seguinte, Curitiba
20ª cidade, ela está bem colocada, está muito atrás das outras, etc, etc, etc. Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver, entende? Se ela está atrás das outras, isso não quer dizer que dá para relaxar, né? Deixa eu compartilhar aqui na página do... Deixa eu ver aqui... do Marcelino, vamos ver aqui, tem um amigo. Eu vou compartilhar na tua página aí, Marcelino. Ótimo, fique à vontade, meu querido. Tá aí, tá compartilhada na tua página aí, tá? Que tá fechada, mas você abre aí, né? Então, pessoal, então é isso aí. Então, o isolamento social, enquanto não sai a vacina, eu vejo, tem praça em frente à minha casa, eu falando 300 vezes por semana. Muita gente frequentando sem uso de máscara. Por favor, administração pública, manda fazer gente da saúde ou talvez da Guarda Municipal orientar essas pessoas. Elas não fazem por maldade. Elas não deixam de usar máscara por maldade. Elas talvez deixam por não ter orientações, ou não receber, ou não ler, ou não se informar. Então, a administração pública pode muito bem fazer isso, né? Décio Maicote, está aí o Décio Maicote. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Décio. Muito obrigado pela tua presença aí. Então, professor Marcelino, tudo ok aí, né? Eu vou, para esquentar os tambores... Certo. Para esquentar os tambores, eu vou dizer que a todo momento pipocam denúncias de falcatruas envolvendo a família Bolsonaro inteira, praticamente. As constantes mudanças de ministros, brigas com a imprensa e instituições, por aí vai. A saúde não é a minha área, não sei se é a sua, mas a tal cloroquina está servindo de remédio para abafar os casos em que se encontra o caos, né, em que se encontra o governo Bolsonaro. Você não acha? O que você pensa disso? Bem, meu caro Chicão, a primeira informação que a gente deve colocar para discussão é que hoje, no Brasil, fecharam mais de 1.000 mortos. Mais de 1.000 pessoas morreram no Brasil, na contabilidade que se encerrou hoje, final da tarde. Uhum. Então, nós estamos partindo para um caos sanitário, social e econômico, além do político, que a gente tem já desde muito tempo, que agora se acentuou ainda mais, que são sem precedentes na história do Brasil. Estamos numa situação caótica, uma situação que é além de uma crise universal, mundial, no nosso caso brasileiro, especificamente, é uma crise que o Brasil jamais viu na sua história. Nessa amplitude, nessa magnitude, desta forma tão bem articulada entre 3 situações catastróficas. A situação de saúde pública, a situação econômica e a situação política, causada desde o golpe de Estado do Brasil a partir de 2016. Então, depois desse tempo todo, agora que se manifesta de forma mais acentuada ainda, com o protofascismo no poder, praticamente transitando por uma situação ainda mais autoritária, ainda mais caótica, que é a situação de um acirramento ainda maior entre o Palácio do Planalto e o povo brasileiro. Então, nós estamos numa situação que, desde o ano passado, quando nós havíamos conversado em fevereiro de 2019, na recém-posse de Jair Bolsonaro, que eu dizia naquela entrevista com você que o Brasil estaria numa posição muito ruim, muito pior do que antes ainda, com o Jair Bolsonaro no poder. Quer dizer, o governo Jair Bolsonaro já estava fadado ao fracasso desde a sua posse. E agora a gente vê, com a pandemia, que a coisa é mais grave ainda. É mais acentuada a gravidade do problema que nós vivemos. Então, uma situação que o Brasil jamais experimentou ao longo da sua história contemporânea, pelo menos. Então, temos uma situação que
o povo brasileiro ainda vai sofrer muito, porque essa pandemia vai demorar a passar, e ainda mais você tem a questão da gravidade social e econômica que vem por trás disso tudo, que ainda vai ter desdobramentos muito sérios ao longo desse ano. Ok. Décio Maicotti, eu já falei, né? O Décio Maicotti. Guilherme Chelping Santos, nosso advogado, cara, gente boa aqui de Pinhais. Boa noite, Chicão e Marcelo. Um abraço do Guilherme, aqui do PCdoB de Pinhais. Estou acompanhando vocês. Ele é pré-candidato a prefeito pelo PCdoB de Pinhais, o Guilherme Chelping Santos. Deixa eu ver aqui quem vai estar participando. Precisamos de alternativas políticas. Exatamente. Matheus Lopes, Márcia Alves, Ivanilda Franco Guimarães, Odécio, eu falei, Cleonir Calgaroto, Fernando Germinati, Guilherme Chelpin, já falei, Maria Helena Somavila, José Dias e Gerson Barbosa Vieira. Sejam todos bem-vindos. E eu peço para vocês, se puderem, compartilhar a nossa live para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e principalmente as colocações, as falas, os comentários dos nossos convidados. Hoje aqui, o professor Marcelo Marcelino. E nós temos aqui, não é uma live comprida que nós fazemos hoje, mas o empresário, vamos partir aqui agora, o empresário Paulo Marinho, suplente do senador Flávio Bolsonaro, PRB do Rio de Janeiro, agora republicanos, né? Agora é republicanos, o PRB, né? Teve participação importante na campanha de Bolsonaro em 2018. A casa do Paulo Marinho virou o QG da campanha Bolsonaro, né? Em entrevistas a Mônica Bergo, da Folha de São Paulo, e a Andréa Sadi, do Globo, né, do G1, ele disse ter provas suficientes que comprovam declarações dadas por ele à imprensa no domingo, que ele deu aquela entrevista. O que ele disse? Que a Polícia Federal deu a letra, ou seja, passou o recado para Flávio Bolsonaro sobre o esquema das rachadinhas, que envolveria o Queiroz, etc, etc. O que você acha da atitude do Paulo Marinho nessa altura do campeonato? É uma coisa que vem em bom tempo? É uma coisa que poderia ter vindo antes? O que você teria a comentar sobre isso, professor Marcelo Marcelino? Bem, meu nobre, vamos dizer o seguinte, que a partir do início da fissura dentro do governo Bolsonaro, começa a escapar muitas das personalidades que antes apoiavam Bolsonaro a procurar alternativas que fugissem da órbita de influência e do próprio governo nocivo de Bolsonaro, que já estava ruindo. Então, essas questões que envolvem o clã Bolsonaro, que já vem de muito tempo, muito antes dele assumir a presidência da República, e seus filhos estarem no comando das Assembleias Legislativas, do Congresso Nacional e também da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, esse processo é um processo já de longa data. E com as fissuras dentro do próprio governo, que o governo cria uma série de inimizades, de conflitos, de diferenças, de disputas políticas. Então, é emergencial que muitas das figuras que apoiavam Bolsonaro comecem a pular fora do barco, porque o barco está afundando. O governo Bolsonaro realmente está numa situação de ruína política. Ele está se degradando politicamente. Aqueles indivíduos que serviam de alicerce para ele perceberam as rachaduras, as fissuras dentro desse governo e começam a se esquivar das responsabilidades de permanecerem nesse espaço de poder e influência. E agora, por questões políticas individuais, já que o Paulo Marinho é suplente do Flávio no Congresso Nacional, no Senado, e também as eleições municipais do Rio de Janeiro se aproximando, as eleições que estão por vir, pelo menos em tese. Então, há uma série de disputas e interesses
tentando alguma colocação no espaço político e também fugir dessas impossibilidades do governo Bolsonaro de manterem a credibilidade daquelas figuras que apoiavam o governo. Então, esses elementos procuram fugir da esfera de influência do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é uma influência negativa já. Ele já está em final de carreira. Ele já está se degradando. O Bolsonaro só tem uma saída para se manter no poder. Ou ele procura um golpe dentro do golpe, ou ele será derrubado. Mas será derrubado não porque ele já não favorece o povo brasileiro, a sociedade brasileira, porque ele já desfavorece a burguesia em uma boa medida. Não na sua totalidade, mas uma grande parte da burguesia, da classe dominante, não está mais interessada em continuar com o Bolsonaro. Bolsonaro já não é um caminho viável a ser seguido. Então, essa fissura também está dentro da classe dominante, da burguesia, que já não apoia Bolsonaro como apoiava antes. Porque Bolsonaro também é nocivo aos negócios da burguesia. Ele passa a incomodar uma série de intermediações, inclusive com o agronegócio, e sua relação com a China, e sua relação no comércio exterior. O governo Bolsonaro acaba sendo prejudicial às relações internacionais. Isso tudo vai pesando muito no governo Bolsonaro e vai também diminuindo a capacidade que a burguesia tem na crença de que o governo Bolsonaro seja minimamente viável. Ele não é um governo equilibrado, é um governo instável. Perfeito. E o Bolsonaro não é confiável. Bolsonaro é do baixo clero. O baixo clero não continua no poder por muito tempo se não tiver o aval da burguesia. Mesmo aqueles que pediram a saída de uma forma precoce, no caso de Jânio Quadros, em 61, e a saída também expulso do espectro político Collor de Mello, em 92, por razões de diferenças com parte das elites políticas da burguesia, já não permaneceram, mesmo sendo indivíduos com uma certa classe burguesa, com uma certa estirpe. Eles já não permaneceram. O governo Bolsonaro, como é do baixo clero, a tendência é de não ficar mesmo. As Forças Armadas, que apoiam o Bolsonaro por enquanto, pelo menos uma parte dela, não vai continuar no governo Bolsonaro com a pressão enorme do mercado financeiro e a pressão enorme da burguesia em grande medida. Então vai ter um rearranjo para que provavelmente Mourão assuma o controle, pelo menos transitório, de passagem para que em 22 ou até antes, uma outra elite política que faça com que a burguesia confie nela, que assume o projeto neoliberal daqui para frente. Perfeito, perfeito. Nós estamos com 21 minutos de programa, né? Estamos aí, o Décio Marcotte mandando aqui um ok para a gente. O Álvaro Gergolê, boa noite, Chicão. Boa noite, Álvaro. Lá da Inglaterra, estamos sendo vistos e ouvidos lá na Inglaterra com o nosso amigo Álvaro Gergolê, que eu tive o prazer de entrevistar no sábado, juntamente com o Evandro Martins, da Itália. Henrique Coppen, né? Boa noite, professor Marcelo Marcelino. Tá ele falando aí. Mas veja só, temendo ter o mesmo fim que o Paulo Marinho, né? Temendo ter o mesmo fim que o ex-capitão do BOP, né? O miliciano Adriano da Nóbrega, Paulo Marinho pediu proteção para a polícia do governo do Rio de Janeiro, né? Sem falar na morte de Bebiano também, que ficou ninguém sabe se o quê, realmente, quer dizer, morreu do coração e tal, mas ficou alguma coisa em dúvida no ar, as pessoas, né, elas ficam desconfiadas e tal, mas o do Adriano da Nóbrega, não, já levou um monte de tiros, etc, né? Na sua opinião, eu digo assim, sobre o antes companheiro de primeira hora do Bolsonaro, agora delator Paulo Marinho, né? Lembrando que outros aliados já também delataram e tal. Ele corre risco de morte, digamos assim, na tua opinião? Ou não? Todos correm riscos.
No governo Bolsonaro, todos correm riscos, mesmo que sejam indivíduos que têm poder. Caso do Sérgio Moro e caso do Paulo Marinho. O Paulo Marinho não é qualquer uma pessoa também. A Joyce Paulo Eichmann, Marinho o Frota também. Isso, Paulo Marinho pertence também à burguesia carioca. Ele tem conexões e elementos fortíssimos de apoio. Então, isso é bem interessante a gente ressaltar pelo seguinte, porque, novamente, as famílias e as conexões políticas de poder estão sempre presentes na ordem do dia. Vamos lembrar que Paulo Marinho foi um indivíduo, ainda, mas foi, na sua juventude, um indivíduo que se aproximou das elites cariocas, das altas rodas da classe dominante, do jornalismo, da medicina, do direito, do empresariado, do entretenimento, do mercado financeiro. É um sujeito muito bem articulado, é um sujeito que fez a carreira na base da negociação política por trás dos bastidores, uma pessoa que conhece muita gente, participou de muitas campanhas políticas nos anos 80, participou de sociedades com o Daniel Dantas, com o Roberto Medina do Rock in Rio, com várias personalidades importantes, foi praticamente casado com Maitê Proença durante 10 anos, tem uma filha com ela, só não casou no papel porque Maitê é filha de um militar e, para não perder a pensão, não casou no papel com o Paulo Marinho. Mas é um sujeito que namorou atrizes famosas, francesas, inclusive, nos anos 70, 80. Transita bem na elite. É um sujeito que transita muito bem nas altas rodas. Sérgio Moro aprendeu também, ao longo do tempo, a transitar com a burguesia, inclusive do Deep State americano. É um sujeito com conexões na CIA, e mesmo esses sujeitos hoje correm riscos de vida, porque o clã Bolsonaro, a família Bolsonaro, ainda mais no momento de desespero, no momento de ódio, de fúria, pode sim, com as milícias, encomendar algumas situações desfavoráveis para essas pessoas. Perfeito. E tem toda a razão de pedir proteção, ainda mais proteção para o Witzel. Witzel agora é um sujeito que está na contramão do Bolsonaro, apesar de figurar também como um sujeito da ala golpista, assim como Dória em São Paulo. São pessoas também que não têm interesse na sociedade, são pessoas da ordem, da elite, mas que agora protegem o Paulo Marinho, porque também tem interesses na proteção de um indivíduo que pode delatar ainda mais a família Bolsonaro. Ok, legal. Tem aqui também, estamos sendo vistos lá em Foz do Iguaçu pela Marisa Potier. Muito obrigado pela presença de vocês. Aí, se puderem compartilhar aí o nosso vídeo, a nossa live aí, seria muito legal, muito importante para que mais pessoas conheçam, como sempre falo, o nosso trabalho e principalmente, claro, as opiniões, as colocações, os comentários dos nossos convidados. E hoje, para quem chegou agora, estou conversando aqui com o professor Marcelo Marcelino, que é cientista político, sociólogo, economista, enfim, tem uma bagagem bastante grande. Deixa eu ver aqui o Luiz Carlos Heleno, quem mais que fez uma... O Luiz Carlos Heleno, apesar de estar em queda, é prudente não subestimar o grupo que está no poder. A dissidência Moro também é indigesta. O cenário é caótico, a esquerda está sem receptividade. O Henrique Coppen fala, professor Marcelo, como estão os sindicatos e movimentos sociais neste governo elitista e patronal? Antes de você responder, eu quero fazer uma pergunta interessante também, não que essas aqui não sejam de forma nenhuma, né? Mas aqui, ó, deixa eu ver, esta aqui é feroz demais. Olha, deixa eu ver o tempo que nós estamos aqui, estamos com 28, vai dar um tempinho legal, sim. Quer responder rapidamente essas duas perguntas? Então, ele quer saber como estão os sindicatos, movimentos sociais desse governo elitista e patronal, o Henrique Coppen, e o Luiz Carlos Heleno fala também que, apesar de estar em queda, o governo Bolsonaro, é prudente não subestimar o grupo que está no poder. A dissidência Moro também é indigesta, o cenário é caótico, a esquerda está sem receptividade.
depois voltamos para as perguntas do programa. Então, veja bem, os sindicatos estão muito enfraquecidos desde, principalmente, o golpe de Estado para cá. Então, os sindicatos estão sendo atacados pelo desgoverno, não apenas da União Federal, mas os desgovernos dos estados e dos próprios municípios, que tentam, a toda maneira, a todo custo, enfraquecer as bases sindicais e os movimentos sociais. Não temos hoje no Brasil, aqui, especificamente em Curitiba, por exemplo, governos que são favoráveis ou minimamente favoráveis aos movimentos sociais e aos sindicatos. No caso do governo federal com Jair Bolsonaro, no governo estadual aqui no Paraná com Ratinho Júnior e no municipal aqui na capital paranaense, em Curitiba, com Rafael Greca de Macedo. Todos esses indivíduos são extremamente contrários aos movimentos sociais, aos movimentos populares. Então, são forças contrárias ao progresso da sociedade no sentido da mínima reivindicação que possa sugerir esses movimentos encabeçar. E ainda mais, hoje os sindicatos estão com uma política, infelizmente, muito acostumadas a lutar não mais na base, mas disputar eleições. As representatividades, as direções sindicais procuram disputar nas eleições, sejam elas municipais, estaduais ou quaisquer que sejam, as suas formas de enfrentamento e as suas formas de disseminarem as suas ideias, as suas propostas. Também é muito pouco para um sindicato. O sindicato precisa ser mais atuante. E hoje, com as pandemias, muitos sindicatos fecharam as suas portas de forma muito errada. Quer dizer, fechar as portas dos sindicatos hoje é uma política muito errada e que leva a classe trabalhadora a ficar refém justamente da política direitista dos governadores e dos prefeitos, no caso aqui de Curitiba. E tem mais uma. A questão hoje do governo Bolsonaro é uma questão grave também, como o próprio colega colocou, que envolve o Sérgio Moro correndo por fora. A disputa das elites, a disputa de interesses da classe dominante. E a esquerda, então, a classe dominante está sem receptividade na sociedade. É isso? Mas também por culpa da própria esquerda que não está se fazendo presente. Veja bem, é claro que a esquerda é perseguida pelos meios de comunicação, pelo poder instituído, a gente sabe disso. Mas a esquerda também está se articulando de uma maneira muito frágil, muito pobre. Quer dizer, poderia se fortalecer mais, ter uma resposta mais ativa, mesmo em tempos de pandemia, que a gente não vê uma proposta mais consistente por parte da esquerda. E não é por causa da pandemia em si, já faz tempo que as esquerdas estão muito aquém daquilo que necessitaria para o embate político e para disputar, de fato, as mentes e corações da população. Então, tem um problema que não é só de sofrer pressão, mas também um problema das esquerdas que não se articulam para combater a direita da forma como deveria. Perfeito. Professor Marcelino, se por acaso cair, que até agora não veio o aviso aqui do Zoom, se cair, por favor, tenta se reconectar pelo mesmo link, tá ok? Ok. Bem, o presidente Jair Bolsonaro deu ao PL, né, o Partido Liberal, a diretoria das ações educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, com orçamento de 29,4 bilhões, e será comandado por Garrigan Amarante Pinto, que receberá salário de 13 mil e alguma coisa. Ele é assessor do PL na Câmara e ligado ao presidente informal da legenda, Valdemar da Costa Neto, que pegou também uns anos de cadeia, aí foi 10 meses, alguns anos 7 meses, sei lá o tempo que ele pegou, mas é condenado a 7 anos e 10 meses de reclusão no processo do mensalão. Oficialmente, a legenda é comandada por José Tadeu Candelari. As negociações, essas negociações
são atos ou medidas normais nas entranhas do poder. Nomear, etc., distribuir cargos, são normais no relacionamento executivo-legislativo. Elas não são ilegais. A gente sabe disso. Que essa normal, o presidente querer tal, nomear fulano, beltrano, ciclano, é normal. Mas você acha que essa nomeação é por uma causa boa e séria para o Brasil? Ou apenas para garantir o apoio do Centrão, né? Para quem sabe garantir o apoio do Centrão num eventual processo de impeachment que possa vir a sofrer, né? E ele volta à velha política, que tanto condenava. O Bolsonaro, dessa forma, volta à velha política que tanto condenava na campanha de 2018. O que você acha disso? Apesar que eu vejo como não é ilegal o presidente dar cargo para alguém. Mas nessa altura do campeonato, o que você queria dizer sobre isso? Bem, veja bem, Chicão, o que está acontecendo nesse momento agora? Como o Bolsonaro está muito enfraquecido, novamente a ideia sempre recai na mesma velha política já desgastada republicana institucional de sempre. Isto é, requisitar o trabalho do Centrão de sempre. Quer dizer, necessita-se de governabilidade com o chamado denominado Centrão, que são aqueles políticos ardilosos, arrivistas, que estão sempre dispostos a negociar cargos, orçamentos e participações em quaisquer esferas dos governos, a troco de votações na Câmara, a troco de defesas parlamentares e do próprio Executivo Federal. Então, não é novidade, desde que a República Brasileira foi instaurada novamente, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, após a Revolução Burguesa autoritária de Vargas, de 30 até 45, 46, tinha uma nova Constituição, aí começa a fase republicana novamente no Brasil, que já era algo viciado já da chamada Primeira República, ou República Velha, repactuada após a Segunda Guerra Mundial. Esse vício, ele continua, mesmo depois da ditadura civil-militar. Quer dizer, é um processo vicioso que não está só no Brasil. No Brasil tem as suas peculiaridades. Mas o detalhe, esse é um processo normal da democracia liberal burguesa. Professor, o detalhe, no caso, é que Bolsonaro dizia que ele ia fazer a nova política, que ia acabar com isso. Quer dizer, não existe, a gente sabe, não existe nova e velha política. Existem os tempos passados e os novos tempos, mas a política é a mesma coisa, não é verdade? A política é a mesma coisa, mas na campanha, ele bateu em cima, não vou negociar, não vou fazer acertos políticos, e agora recorre ao Centrão, talvez distribuindo cargo, talvez com a ideia de garantir um apoio num eventual impeachment, como eu falei. Não seria mais ou menos isso? Mas veja só, velho amigo de guerra, veja bem, os discursos e as práticas, elas são antigas e permanecem. Sim, sim. Jânio Quadros já tinha como mote de campanha a tal da vassourinha, que era geralmente para as mentalidades servis compreender que aquilo era varrer a corrupção, como a corrupção fosse o maior mal que houvesse no planeta Terra. Só um detalhe, era um discurso vazio. Só um detalhe, para mim não perder aqui o raciocínio. Depois a família dele, a Tutu Quadros, filha dele, e mais uma parentada ali, ficaram brigando por uma fortuna que ele teria lá no exterior, né, de alguns milhões de dólares, né? Então, veja só, tudo, na verdade, um grande discurso, né? Quer dizer, no discurso, todos os outros contrários, eles são os corruptos. Aconteceu com o discurso moralista também de Collor, o caçador de Marajás, também, agora com o Bolsonaro. Quer dizer, passaram-se quantos anos desse discurso já sabido,
carcomido e que, na verdade, as pessoas continuam reproduzindo culturalmente esse processo e cai muito bem na mídia como uma armadilha ideológica, esse discurso de moralidade, esse discurso de fazer a limpeza na política, mas que, na verdade, na prática mesmo, todos os governantes precisam, nesse modelo republicano, democrático, burguês, liberal, de se salvaguardarem com indivíduos do Congresso Nacional que pertencem àquelas alas da negociata de sempre. Quer dizer, quem que ele chama na hora do Valdemar da Costa Neto e chama o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson, a figura famosa do Mensalão de 2006, que quis derrubar o governo Lula, já na fase da eleição para o segundo mandato de Lula. Quer dizer, já combinado, o golpe no Brasil já vem sendo costurado há muito tempo. Ele não começa lá em 2013 com as jornadas de junho. Ele começa já com o balão de ensaio em 2006, com o velho discurso, aproveitando dessas figuras do Centrão, com Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto e tantos outros que a gente já está acostumado. Por exemplo, agora o Marum recebeu de presente uma diretoria lá na Itaipu Binacional. Quer dizer, o Marum, quem era o Marum? O Marum era o braço direito de quem? Do Eduardo Cunha, o homem do golpe no parlamento brasileiro. E quer dizer, homem que caminhou no Temer. Da Dilma. E o Marum, homem forte no governo Temer, por sinal. Exatamente. Quer dizer, são aqueles indivíduos que servem para isso. Eles estão ali justamente na boca da espera para articular um ganho, um favor, um privilégio ou alguma coisa que eles possam pensar e obter de vantagem, de lucro, de interesse, articular algum golpe, articular alguma defesa de um parlamentar ou até do próprio Bolsonaro em troca de algo favorável. E eles todos estão recebendo. As medidas de Bolsonaro agora para colocar o seu governo numa mínima situação equilibrada são desesperadoras, próprias de quem está precisando se salvaguardar. É chamar o Centrão e dar dinheiro e dar cargos. É a política carcomida velha de sempre. Não mudou. Perfeito. Que bom, ó. Passamos dos 40 minutos e continua beleza. Então, o Zoom é meio louco. Às vezes ele derruba a live e às vezes... Então, eu vou te fazer... Deixa eu ler aqui umas perguntas aqui. O Guilherme Scheuping, o Bolsonaro é uma falácia, só uma mentira que, infelizmente, os mais vulneráveis e hipossuficientes compraram em 2018. Agora temos que cada dia esperar mais caos e caos. Estamos todos ferrados mesmo. Aí o Henrique Koppen fala aqui, meu amigo Chicão, o presidente está trocando cargos pela continuidade no governo. Esse é o cara que o Brasil acreditou ser o novo. É o pior de todos, porque além de incompetente administrativamente, é um desagregador. Acho que deveria se internar num manicômio, diz aqui o Henrique Koppel. Celso Giovenardi, abraço, primo, valeu, tá lá no Espírito Santo. E o Guilherme ainda fala aqui, concordo com o professor, os sindicatos dos empregados não deveriam fechar as portas nesse momento, ficando à mercê das vontades dos sindicatos dos empregadores, diz ele aqui. Então, eu peço aí, pessoal, estou falando aqui para quem chegou agora com o professor Marcelo Marcelino, sociólogo, cientista político, economista, historiador, escritor, enfim, está aqui conosco, batendo um papo, né? Deixa eu ver aqui quem mais. O Celso Giovenardi falei, o Álvaro falei, o Gerson Barbosa Vieira, o Fedro Mabi também está aqui, bastante pessoas aí nos acompanhando. E, por favor, pessoal, compartilhem nossa live aí para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e também conheçam principalmente as colocações, as falas, os comentários dos nossos convidados. Ok? Então, professor Marcelino, aqui, ó, sobre o Sérgio Moro.
o posicionamento do ex-ministro que acusou o presidente Bolsonaro de interferir na Polícia Federal para proteger sua família, né? E defende que os fatos revelados com coragem, ele fala assim, por Paulo Marinho, de que a Polícia Federal teria favorecido com antecipação as informações a Flávio Bolsonaro, sejam totalmente esclarecidas. Isso peguei um texto do Twitter, de um jornal que ele escreveu. O que você teria a comentar sobre o Sérgio Moro, que antes era uma parceria tão fina, tão refinada, enfim, tão afinada, digamos assim, com o Bolsonaro, e que até a esposa do Sérgio Moro colocou que Bolsonaro e Moro eram uma pessoa só e tal. Depois deu nisso aí o que deu. O que eu queria comentar sobre essas denúncias do Sérgio Moro, o ex-ministro, o ex-juiz todo-poderoso da Lava Jato? Eu vou dizer alguma coisa que não é de autenticidade minha, mas, na verdade, reflete exatamente esse governo e esse momento do golpe para cá no Brasil. Quem criou o Bolsonaro foi o Sérgio Moro e a Lava Jato. Não é o contrário. O fascista que está no poder, o proto-fascista ou fascista, isso não importa a denominação, porque o que interessa é justamente o golpe de Estado no Brasil e a truculência, o nível de autoritarismo que chegamos atualmente. O que interessa é que, na verdade, o golpe de Estado, que começa com a Lava Jato, em 2012, infelizmente sacramentada pela Dilma, que, na verdade, deram aval, o PT deu aval para a Lava Jato funcionar, deu liberdade para a Polícia Federal para funcionar contra o próprio governo, e isso voltou contra eles mesmos depois. Na verdade, Bolsonaro é o quê? O produto da devastação do Brasil a partir da Operação Lava Jato 2012-2013. E esse processo vem corroendo a República brasileira desde então. O Bolsonaro é cria do Moro, não é o inverso. Moro construiu a trajetória do Bolsonaro, que pegou uma carona na violência do golpe de Estado no Brasil, na forma reacionária como a Lava Jato, os meios de comunicação, o lawfare, o judiciário, se colocou, a burguesia em conluio, se posicionou para derrubar Dilma, o PT, Lula, e o Bolsonaro pegou carona na sua truculência já sabida de muito tempo. E aí, evidentemente, nesse golpe de Estado, Moro pegou a carona também e aproveitou-se desse momento político para alçar-se como um indivíduo além da sua estatura de juiz federal em Curitiba de primeira instância. Então, ele sempre quis alçar voos mais elevados. E aí, é claro que saindo de um governo Bolsonaro, não poderia se esperar nada diferente de uma figura deplorável como o Sérgio Moro, que é um sujeito que não é nada confiável. E é um sujeito que abriu as conversas entre Lula e Dilma de forma irregular, ilegal, inconstitucional, e tudo que se possa imaginar sobre esse escárnio que foi essa abertura desses diálogos, das conversas entre Lula e Dilma, e tudo que ele fez em relação ao Palocci, as delações, toda essa conversa que eles criaram entre o Ministério Público e o próprio Juizeco de Curitiba para criar esse clima de desconstrução de um progresso mínimo que estava ocorrendo no Brasil com a social-democracia petista. E o que a gente colocou no lugar? Colocamos um golpe de Estado que vem degradando a sociedade brasileira. Moro, na verdade, é o produto da nossa pior faceta, quer dizer, da nossa pior parte que a gente consegue enxergar da República Brasileira. O pior da República Velha está justamente no Sérgio Moro, quer dizer, a pior política possível, a política rasteira, a política da subserviência dos Estados Unidos ao
imperialismo, com conexões com a CIA, com o Deep State americano e com todos os conluios com a burguesia, o pior do Brasil, já da República Velha, já do Império, já da colônia, está em Sérgio Moro, os capitães do mato e aqueles indivíduos que servem como os alicerces do golpe, naquela medida certa que precisa se ter aquele agente que impulsione aquela ideia, aquela mentalidade, aquela ideologia, aquela política, para derrubar governos democraticamente eleitos. E é isso que Sérgio Moro representa. Sérgio Moro representa o pior da política brasileira no judiciário, porque o judiciário representa também a política. As pessoas que não entendem muito dessa questão judiciário, legislativo, executivo, tem que entender que esses poderes estão articulados, eles estão em conjunto, conectados, em consonância. Não há como você separá-los, apesar das teorias do iluminismo, de Montesquieu, dos três poderes, da interdependência, porém da dependência entre eles, da relativa autonomia. Isso não existe. Não só no Brasil, no mundo inteiro isso não existe. No Brasil é pior ainda, porque o Brasil é um país muito atrasado, é um país muito despolitizado, é um país ainda muito subserviente aos ditames interesses da burguesia estadunidense, do imperialismo, é muito servil às classes dominantes desde sempre. Perfeito. Amanhã eu vou postar também o seu texto, o teu texto, Marcelinho, que você mandou, né? Hoje, que é o Neoliberalismo, uma introdução ao debate. Vou postar amanhã, vou publicar amanhã aqui dentro do meu blog. A Zélia Veiga também entrou agora, o Paulo Rogério da Silva também está nos acompanhando. Deixa eu ver quem mais aqui. Aí, pessoal, peço que vocês curtam o Alfredo Tadeu Cardoso. Um grande abraço para você, Alfredo Tadeu Cardoso, grande amigo. Demais, olha, desde 1977, quando eu cheguei em Curitiba, vim para Curitiba trabalhar, em 84 eu vim morar aqui no município de Pinhais. Alfredo Tadeu Cardoso, grandes lembranças daqueles nossos bons tempos. Um grande abraço para você e assim que passar a pandemia, vamos nos encontrar para bater um papo, legal? E deixa eu ver aqui que eu falei. Você falou agora que o Bolsonaro, né, agora há pouco, que ele está meio ruim das pernas. Então, eu estou vendo uma matéria aqui da revista Fórum, exclusivo. Pesquisa Fórum aponta que queda de 20% em aprovação do governo Bolsonaro na ação contra o coronavírus. Né? Eu não tenho como mostrar ali E tem os dados, enfim, aqui, para comprovar o que se falou. A pesquisa Fórum realizada em parceria com Offerways revela que a aprovação do governo federal na gestão da pandemia do coronavírus despencou no intervalo de um mês. Né? O que era de 46 neste mês caiu para 26,1. O número de entrevistados que considera a atuação do governo Jair Bolsonaro ruim e péssima teve um salto no período. Em abril era de 19%. Neste mês, o índice ruim e péssimo subiu para 38%, dobrou. O percentual de pessoas que consideram o governo regular se manteve estável. Em abril era de 30% e em maio foi de 31,3%. O estável está sempre oscilando. Eu vou deixar, para mim não ficar lendo inteiro tudo isso aqui, eu vou deixar depois o link, depois da matéria, depois que a gente terminar, eu vou colocar o link ali também para o pessoal que quiserem ler essa matéria, né? E também aqui eu quero ver se eu consigo puxar um que eu reservei aqui. Vamos ver. Estão comentando aqui, ó. Tem algumas matérias aqui que, né, Comissão de Direitos Humanos da Câmara denuncia Bolsonaro à ONU por enaltecer tortura e ditadura. Felipe Neto diz que não simpatiza com o Novo e que não considera PT um partido extremista. Flávio Bolsonaro pagou 500 mil a advogado do esquema da rachadinha do clã. Aí e vai indo, e vai
uma porção de matérias aqui que estão corroborando com aquilo que o professor Marcelino está falando aí, né? Sobre essa caída. Aqui, ó, você veja só, presidente da Anvisa, que quebrou quarentena ao lado de Bolsonaro, testa positivo para a Covid-19. Veja só, os caras vão, saem e tal, né? E Trump ainda considera interromper voos do Brasil. Não quero essas pessoas contaminando americanos. Olha o que o cara fala. O que eu teria a comentar, assim, fugindo um pouco sobre essa colocação do Trump. Olha só, Trump ainda considera interromper voos do Brasil. Entre aspas, abre aspas, não quero essas pessoas contaminando americanos. E para a ideologia de um sujeito reacionário como o Trump, nada me espantaria, porque o Trump, assim como o Bolsonaro, age de forma muito similar. O Bolsonaro chega a ser mais tosco e pior do que o Trump, lógico, porque pior que o Bolsonaro, a gente não encontrou similar ainda. Mas o Trump é uma figura muito rebaixada, é uma figura que prova que, mesmo nos Estados Unidos da América, a gente percebe que figuras no nível da presidência da república deles também, é algo que coloca os Estados Unidos numa situação de reflexo do que a sociedade apresenta. Perfeito. Nós, engraçado, chega a ser até engraçado, né, para a gente não sofrer em desânimo, né, que figuras líderes mundiais nos Estados Unidos também comandaram processos de degradações absurdas. Nós tivemos, desde 1980, governantes americanos de baixíssimo nível intelectual, e isso prova que os governantes lá também não andam, né? Eles são um instrumento de poder. Nós tivemos, por 2 mandatos consecutivos, Ronald Reagan nos anos 80, tivemos George Walker Bush no começo de 2000, uma figura também esdrúxula, e agora tivemos o Trump, que é uma figura campeã desses absurdos, desses governantes americanos. E o Trump revela o quê? Revela a pior face que existe no governo, ou também na sociedade americana, estadunidense, melhor dizendo, que é uma turma exatamente conservadora, reacionária, que tem uma discriminação absurda, um preconceito contra negros, contra mestiços, contra latinos, e não poderia ser diferente. O Donald Trump representa essa elite branca, privilegiada e tosca também, ignorante, né, mas que tem poder econômico, é claro, racista, xenófoba, e que representa o poder econômico de uma ala importante do empresariado americano, mas que, na verdade, são pessoas também desqualificadas intelectualmente. Se a gente olhar o governo Trump para suas figuras também ao seu redor, a gente vai perceber um nível baixíssimo dessas pessoas em todos os sentidos, assim como o Bolsonaro tem ao seu redor, mas que, na verdade, estão fazendo a diferença para as suas respectivas sociedades, porque, assim como lá, também o povo americano está sofrendo demais com a pandemia, demais. Numa sociedade como a sociedade estadunidense rica, a gente percebe cada vez mais a fragilidade social e econômica desta sociedade. E no Brasil, a coisa é pior, porque o Brasil ainda é um país subdesenvolvido, é um país atrasadíssimo, em que existem milhões de pessoas que nem têm CPF, não tem nem certidão de nascimento. O Brasil é um descaso só. O Brasil, a sua classe dominante, a sua burguesia, é um descaso com a maioria do povo brasileiro, que não tem condições mínimas de se sustentar durante 3, 4 dias. Porque, na verdade, o nível paupérrimo, miserável dessa sociedade reflete como essa elite branca, que no caso do Bolsonaro representa o baixo clero, a classe média empobrecida, que agora ficou com dinheiro, com seus golpes, mas que não é de uma família privilegiada, mas que enriqueceu nos golpes, e o Trump que enriqueceu nos golpes também, só que seu pai já era um empresário.
A diferença é essa. E no caso do Bolsonaro, o Bolsonaro é baixo clero mesmo, que veio de uma classe média, média baixa, e que cresceu no meio militar, e a partir do meio militar conseguiu uma forma de alçar-se como representante dos milicos desprotegidos no regime militar. Começou a trabalhar como se fosse o sindicato, o sindicalista desses milicos no regime militar. E foi até expulso do Exército Brasileiro. Léo, o apelido dele deixar era, bem como é que era? lembrado isso, Bunda né? suja, né? O Geisel dizia que ele era o bunda suja, né? Aquele milico que não valia nada, né? Era um sujeito que não podia ser confiável. E ele não é confiável para ninguém, desde lá de trás. Agora a burguesia realmente entendeu que ele é um sujeito que não dá para confiar. Ele deve ser derrubado em breve, ou ele vai partir para um golpe dentro do golpe. Mas o mais provável, Chicão, o que é mais provável? Que o Bolsonaro caia sim em breve, que não tenha mais saída para esse governo, a não ser um golpe dentro do golpe, que eu acho improvável, porque Bolsonaro não tem essa força toda, porque a burguesia vai comandar o processo. Não são os militares. Militares não governam sozinhos sem burguesia. Vamos deixar claro isso daí. Em 64, os militares só tomaram o poder porque houve um conluio entre a burguesia latifundiária, a burguesia empresarial, a burguesia transnacional, Perfeito. Parte da Igreja Católica conservadora e parte da sociedade civil. Se não fosse isso, os militares não conseguiriam governar. Eles governaram por causa desse conluio. Agora não existe mais esse conluio. Pelo contrário, existe uma cisão. Exatamente. Uma parte da burguesia alimenta Bolsonaro e outra parte da burguesia quer o Bolsonaro fora. Porque o Bolsonaro não é confiável. Outra parte dos militares, eles querem seguir o que diz a Constituição, né? A outra parte, uma parte dos militares querem seguir a Constituição e estão, portanto, se colocando contrário a essas ideias malucas de Bolsonaro aí e seus seguidores, né? E tem mais, os militares, eles também, eles são receptivos pelos seus próprios interesses, pelos comandos das forças econômicas que dão alicerce para o governo. Sem força econômica, não há governo que governe. A gente tem que entender isso. Militar por militar não dá suporte sozinho. Ainda mais hoje. A diferença de hoje para há 40, 50 anos atrás é enorme. Perfeito. Aí, em 64, os militares brasileiros tinham um alicerce, tinham uma infraestrutura. A população era menos da metade de hoje. Em 1970, a população do Brasil era de 90 milhões de habitantes. Hoje nós temos 210 milhões de habitantes. E hoje o Exército Brasileiro está em frangalhos. O Exército Brasileiro está defasado em homens, em armas, em infraestrutura, em logística. O que o Exército tem de suporte é a burguesia, assim como a burguesia precisa do Exército. São elementos que combinam entre eles para dar o suporte da tal governabilidade, porque senão não governa. Perfeito. É essa peça-chave que o Bolsonaro não tem. O Bolsonaro não tem esse suporte completo. O Bolsonaro está manco, está capenga. Perfeito. Olha, nós estávamos falando, né? Enquanto está acontecendo tudo isso que você acaba de relatar e tantas outras coisas dentro dessa live, agora aparece aqui de um site, chegou para mim, Bolsonaro diz que novo protocolo da cloroquina será assinado nesta quarta-feira. Eu não sou da área da saúde, não sei se é bom, não sei se é ruim, não tenho a mínima condição de opinar sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que está aparecendo, isso aí está aparecendo um pano de fundo para encobrir esse caos no governo, que é o título da nossa live. Deixa eu ler aqui a Bernadette, lá de Foz do Iguaçu. Bernadette Sterne Teixeira falou, tá certo o Trump, kkkk, ela fala. O Bolsonaro pegou deles no EUA e aqui tá bichando o Brasil todo, kkkk, dando risada.
O Paraguai e a Argentina, igual, não querem saber de contaminação por brasileiros. E ela fala, fora Bolsonaro. Né? Então, as pessoas aqui estão nos acompanhando também lá do Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela presença de todos aí. Deixa eu ver aqui, eu vou ler mais alguns nomes, que nós estamos chegando ao final aqui. Luiz Antônio Fidalgo entrou aqui também, João Lourenço, né? O Pedro Paulo, Zélia Veiga, eu falei. Deixa eu ver se tem algum outro nome que eu esqueço aqui. Às vezes a gente pode passar por cima, né? Então, é isso aí, o pessoal está participando. Deixa eu ver aqui o Guilherme, aqui, eu vou ler o que ele comentou aqui. Henrique Coppen, grande professor Marcelo Bachelino, orgulho de ter sido seu aluno, tá aqui. Guilherme Cheuping Santos fala, certa vez um professor meu lá da PUC comentou bem isso que o professor Marcelo colocou, Chicão. Basta uma fissura no Estado democrático e social de direitos, como o que aconteceu quando o Moro vazou ilegalmente as conversas da Dilma e do Lula, quando ele foi nomeado ministro-chefe da Casa Civil, para um jeito neofascista vir com uma avalanche, diz ele aqui. Nós estamos chegando aí ao final do programa. Deixa eu ver aqui, nós estamos aqui, Marcelo, já com 1 hora. Então, eu deixo aqui uns minutos para você fazer as suas considerações finais e desde já agradecendo muito a sua predisposição. E nós vamos ver se fazendo uma por semana, uma live por semana, né? E depois vamos ver como é que nós vamos fazendo aí, ok? Deixa aí então para as suas considerações finais. Então, meus caros, agradeço a participação dos meus ex-alunos queridos, dos meus colegas de universidade, daquelas pessoas que estão nos assistindo e compartilhando conosco os nossos humildes conhecimentos, a nossa disponibilidade também para a comunidade acadêmica, a comunidade escolar e também aos alunos, a todas as pessoas que têm o interesse de entender mais os mecanismos da política, os mecanismos que levam, que conduzem a esse estado de coisas, essa calamidade que estamos vivenciando, experimentando, infelizmente, no Brasil, e a gente perceber que um governo, ele não é fruto da sua passagem de transição da eleição para cá, é fruto de uma série de elementos históricos e desdobramentos que conduzem aos indivíduos, aos poderes instituídos, a assumirem funções nos governos e no Estado brasileiro. Então, não é um momento apenas, é um processo histórico em que a gente viveu no Brasil, desde o começo da Lava Jato, é um processo de degradação do Estado brasileiro. O Estado brasileiro vem sendo fragilizado de forma proposital pelos agentes internos e externos. Vamos entender que o golpe de Estado no Brasil, ele ocorre não por uma ideia ou por uma política do Ministério Público ou do juiz Sérgio Moro, etc. É uma política externa também. O imperialismo age sobre a sociedade brasileira com o comando dos juízes, seja de primeira instância, de segunda instância, tribunais superiores, Ministério Público Federal, mídia corporativa, não essa nossa aqui que nós estamos participando, não a mídia alternativa, popular, progressista, a mídia corporativa empresarial, é aquela que só coloca para discussão os interesses que cabem aos interesses da classe dominante, e que não é o caso aqui. Aqui a nossa mídia, a mídia que o Chicão conduz aí com muita propriedade, é uma mídia popular, alternativa, progressista. E é isso que nós estamos precisando, trazer o embate para cá. E do golpe de Estado para cá, articulado ainda no governo Obama, com a Hillary Clinton, é acabar com as nossas empresas nacionais e tentar trazer a Petrobras para um campo em que ela possa ser, aos poucos, fatiada, privatizada. Assim como foi a Embraer entregue aos americanos e a Boeing, que não deu conta do recado pelo seu fracasso empresarial, com os seus aviões recentemente que sofreram quedas, sofreram com acidentes recentes e com questões relacionadas à própria pandemia, a crise econômica da aviação e tudo mais, não foi para frente a Embraer ainda. Mas será que o governo Bolsonaro? É questão de tempo.
e também a Petrobras sendo aos poucos fatiada e entregue. Ainda, nós temos que lembrar que o próprio Mandetta, que antes de assumir a função de ministério, no Ministério da Saúde, foi um dos sujeitos que articulou o golpe contra Dilma e cortou os gastos na PEC dos gastos, cortou os gastos públicos de forma direta na PEC do Temer lá, 2016, 2017, a PEC dos gastos públicos. Ele votou a favor. E também tinha um projeto de acabar com o SUS. Então, na verdade, não dá para também entender o Mandetta como um salvador da pátria no Ministério da Saúde. Ele é também um outro golpista. E vamos entender que Dória, Witzel, Ratinho Júnior, Zema, Caiado, são governadores que não trabalham para o povo. Eles não estão fazendo aquilo que deveriam fazer também. Só pedir afastamento, isolamento social não basta. Tem que distribuir renda, tem que ter política de testes, tem que ter política de saúde, tem que ter política das periferias. E não está tendo nada no Brasil. A pandemia está abandonando os pobres no Brasil. Nós estamos à mercê desse desgoverno, que não é só o desgoverno do Bolsonaro, é o desgoverno também dos farsantes dos governos estaduais, que não fazem nada para promover um bem-estar da população, o mínimo de salvaguardas para a sociedade, principalmente os mais desprotegidos. Então vamos lembrar bem, o golpe de Estado não é um golpe do Brasil, é um golpe dos Estados Unidos, é o golpe do imperialismo, que tem a ajuda do Bolsonaro, do lawfare, da mídia corporativa, dos governadores estaduais e dos prefeitos municipais em grande parte nas capitais do Brasil. É um processo muito bem articulado e nenhum deles pode se salvar perante aquilo que a população mais preza, que é a mínima capacidade que ela precisa ter para sobreviver e viver com a dignidade mínima de um cidadão brasileiro. E isso não está ocorrendo e nós precisamos revirar esse jogo. A sociedade precisa articular formas progressivas de combater o golpe de Estado e propor soluções de combate a tudo isso que está acontecendo no Brasil, que é essa desestruturação social e econômica. Meus amigos, muito obrigado, um abraço e a gente vai se ver mais daqui para frente. Valeu. Eu agradeço muito a sua disposição para conceder essa entrevista e vamos ver se fazemos uma semanal, né? E quero deixar um abraço aqui a todos vocês que participaram, que nos acompanharam. Deixa eu ver aqui onde é que eu tenho que ir ali. Tá bem aqui. Que nos acompanharam, pessoal da região metropolitana, de Pinhais, de Foz do Iguaçu. Um grande abraço a todos e até a próxima. Ok? Um grande abraço e fique em casa. Se você não trabalha em serviços essenciais, fique em casa. Não é porque no estado do Paraná ou em Curitiba a coisa não está como estão aí em outros estados, em outras capitais. Quando o problema é o seguinte, quando para tem pouca coisa, tem poucos infectados, etc. e tudo, então está tudo bem. Não está bem, não é aí que a gente tem que caprichar mais ainda naquilo que a gente nos cuidados que a gente tem que ter. Nós temos obrigação de ter todos esses cuidados. E José Martins publicou no grupo de professores ali e tal, e tal, e tal. É um outro... Deixa eu ver aqui que eu vou... Temos que ter conosco e com os outros, né? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.